Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos alunos, queridas alunas dos sextos anos. Tudo bem? Hoje concluiremos o nosso curso, digamos assim, de Roma Antiga, tá? Hoje falaremos da desagregação, do declínio, colapso e fim do Império Romano. Tudo bem? Espero que vocês aproveitem. Provavelmente é a nossa última videoaula e espero que nós tenhamos aí bons resultados, que vocês aprendam de fato com este modelo que estamos sendo obrigados a experimentar esse ano. Tudo bem? Então vamos lá, vamos aos estudos. Deixa eu compartilhar minha tela com vocês. Deixa eu chegar aqui. Ótimo, muito bem. Pessoal, eu vou tentar ser rápido, certo? Porque é bastante assunto, mas eu preciso ser o mais simples possível para que todos consigam me acompanhar, tá? Então, vamos lá. As últimas aulas, falamos sobre o processo de origem, crescimento, apogeu, ou seja, um período de maior poder de Roma, o seu legado, tá? Ou seja, a herança que Roma deixou como direito romano, e a Pax Romana, promovida inicialmente por Otávio, o primeiro imperador de Roma. Hoje vamos falar do declínio, como disse há pouco, tá? Então prestem bastante atenção, anotem os pontos principais, porque é isso que eu vou exigir como participação de vocês nessa matéria, tá? Então vamos lá. Crise do Império e os povos do Mediterrâneo. Então a primeira coisa que vocês têm que saber são os motivos da crise. Por que essa crise ocorreu, tá? E outra coisa extremamente importante que eu quero que você guarde para a sua vida é que um dos aspectos mais importantes que definem o desenvolvimento da vida de uma família, da vida de uma comunidade, de uma cidade, de um país ou de um império é a economia. Economia é geração, manutenção, desenvolvimento de riquezas. Quando a economia vai bem, com certeza a família, a comunidade, a cidade, o país, o império vai bem. Se a economia vai mal, a família, a comunidade, a cidade, o país, o império tendem a ir mal também. E é exatamente aí que nós vamos começar. O Império Romano, a partir do século II, a partir do ano 200, entrando para o século III, começa a ter dificuldade de manter economicamente um império gigantesco. Porque a gente viu na aula passada que Roma começou a dominar 3 continentes, Europa, Ásia e África. E para manter um império nessa magnitude, desse tamanho, desse poder, é necessário muitas riquezas. E Roma não conseguiu manter as riquezas para manter um império tão grandioso. Os gastos para a manutenção do império eram muito altos. Eu vou dar apenas um exemplo, tá, pessoal? Como as fronteiras do império eram muito grandes, muitos soldados eram necessários para defender essas fronteiras. Logo, o dinheiro, as riquezas, o ouro e a prata necessários para pagar esses exércitos eram muito grandes. Logo, houve uma escassez de dinheiro, de riquezas, para também pagar os exércitos que defendiam as fronteiras. Veja, quero deixar muito claro, tá, meus queridos e minhas queridas? Não é apenas os gastos com o exército. Eu não vou falar dos outros, porque aqui não é o caso, vocês ainda são muito pequenos, isso pode confundir a cabeça de vocês. Eu estou dando um exemplo.
Economicamente, o império não estava acompanhando o tamanho do império. Logo, o exército ficava muito caro e o império não tinha condição de manter. O que ele fez para isso? Os imperadores aumentaram os impostos, o dinheiro que todos os romanos eram obrigados a pagar. Ora, se eu aumento os impostos, eu vou causar logo uma insatisfação. Eu não quero pagar mais impostos. Então, essa população que não está percebendo que o império está entrando em crise, começa a se sentir prejudicada porque está pagando mais impostos. Começa a faltar dinheiro em Roma. O que os imperadores também fazem? Eles desvalorizam a moeda. Danilo, como que se faz isso? Como que se desvaloriza a moeda? Produzindo mais moeda. Fazendo mais dinheiro. É como se colocasse na maquininha, fizesse muito dinheiro. Certo? Roma começou a produzir muito dinheiro para pagar também os soldados. Só que tem um problema. Se produz muito dinheiro, esse dinheiro passa a perder valor. Então, o dinheiro em Roma, a moeda romana, começa a se desvalorizar. Então, veja, você vai ter uma moeda desvalorizada, um dinheiro que não vale quase nada, você vai ter impostos muito altos, você vai ter uma população insatisfeita e vai ter soldados que não vão querer mais arriscar a vida para não ganhar nada. Então, aqueles soldados que estavam na fronteira, eles começam a falar, não, eu não vou ficar aqui arriscando minha vida para morrer e ficar pobre. Eu prefiro ir para Roma e viver lá na cidade de Roma ou nas grandes cidades de outra coisa. Ou pegar alguma das minhas terras e cultivar a minha terra no interior, virar um camponês. Então, veja que este problema econômico ele vai destruindo Roma por dentro. Tudo bem? Então, estes 3 aspectos aqui é importante que você anote no seu caderno e dê destaque. Passe o marca-texto aí, porque eles são importantes. Tá? Com isso, vai acontecer um segundo processo chamado ruralização do império. Ficar nas cidades passa a ser muito caro, dispendioso e perigoso. Porque a gente vai ver daqui a pouco que o império começa a ser invadido por povos estrangeiros. Então, as cidades romanas vão ficar muito em evidência. As cidades romanas vão ser muito vítimas de saques, roubos, violência e desprotegidas. Então, estas pessoas que viviam nas cidades vão procurar as áreas rurais, o campo, que eles se sentem mais protegidos. Vai surgir, então, uma ruralização. A ameaça germânica eu vou falar também daqui a pouquinho, são povos de fora do império, que entram dentro do império e vão direto nas grandes cidades, porque sabem que nas grandes cidades tem muito dinheiro, tem muita riqueza. Tá? Migração, saída das cidades para o campo, ou seja, um êxodo urbano. As pessoas saem da cidade porque têm medo e vão para o campo, para as áreas rurais. E começa a haver uma prática de colonato. Danilo, o que é colonato? Os, geralmente, plebeus pobres, romanos pobres, eles fogem de Roma ou das cidades romanas e vão para o campo. Este campo, geralmente, quase sempre, tem um dono, que é um grande fazendeiro, um patrício rico, um grande político. E esse grande político aceita esses romanos pobres em suas terras, exigindo uma parte da produção produzida por eles. Então, eu sou um romano pobre, vou para as terras de um romano rico e, em troca de proteção, eu vou trabalhar para ele. E
parte do resultado do meu trabalho eu vou repassar para o romano rico, para o dono das terras. Danilo, dá um exemplo. Ótimo. Então vamos lá. Eu sou um romano pobre que vou para as terras de um romano rico. Este romano rico me dá um pedaço das suas terras. Um pedaço dessas terras eu vou produzir trigo. 10 quilos de trigo. Desses 10 quilos de trigo, 5 eu fico para mim e outros 5 eu repasso para os donos das terras. Tudo bem? Então, este sistema de troca entre produção por parte do colono e proteção por parte do dono da terra vai se chamar colonato. Tudo bem? Isso é um processo resultante da ruralização de Roma. Então, os romanos pobres saem das cidades para trabalhar nas terras dos romanos ricos. Eles vão trabalhar em troca de proteção. Tudo bem? Isso vai ser importante para a gente estudar feudalismo lá no ano que vem, tá? Não agora, porque o ano já está acabando. Muito bem. Enfrentando a crise. Como que os imperadores tentaram resolver esse problema terrível, gigantesco, que parecia não ter solução? Bom, um dos imperadores romanos, chamado Diocleciano, ele percebeu que o império era muito grande, tinha muitos problemas, e era necessário dividir o império. E ele resolveu dividir o império em 4 partes. E deu o nome de tetrarquia. Tetrarquia significa tetra, 4, arquia, governo. Então, governo de 4 Césares ou de 4 Augustos, tá? Que são os imperadores romanos. Então, Diocleciano ele conseguiu, durante um curto espaço de tempo, melhorar a administração de Roma e até dar uma sensação de tranquilidade quando ele dividiu o poder entre esses 4 imperadores. Porém, isso não deu certo durante muito tempo. Por quê? Porque o poder é algo que corrompe a pessoa. Muitas pessoas que têm muito poder querem mais poder. Então, quando Diocleciano morre, os generais que estavam ajudando eles acabam com a tetrarquia e voltam com o império. Tudo bem? Então, a tetrarquia foi uma tentativa de superar a crise. Resolveu durante um pequeno período, porém, depois foi superado. O imperador Constantino, o imperador que veio depois de Diocleciano, ele percebeu que a cidade de Roma era muito visada. A cidade de Roma era muito atacada. Por ser a capital e por ser muito rica, ela era o alvo das invasões dos povos estrangeiros, dos povos inimigos. O que Constantino faz? Ele muda a capital. Ele tira a cidade principal de Roma e leva lá para Bizâncio, lá onde é a Turquia hoje. E essa cidade vai se passar a chamar Constantinopla, em homenagem ao imperador Constantino. Então, ele troca a capital de Roma para outra cidade. Tá? Resolve um pouco também, mas é um paliativo, é um remédio de pouca duração. E, por fim, o imperador Teodósio, vou pegar o ano aqui direitinho para falar para vocês, em 395, ele vai dividir o império em 2 partes. Império Romano do Ocidente, com capital em Roma, e o Império Romano do Oriente, com capital em Constantinopla. E a partir deste momento, o Império Romano passa a ser 2. Tudo bem? Numa tentativa de superar a crise econômica, depois social, que vai se instaurar em Roma. Tá? Continuemos. Bom, aqui tem o mapa, tá? De Roma dividida entre Império Romano do Ocidente, essa parte em amarelo, e Império Romano do Oriente, essa parte em rosa.
tá? Então, o Império dividido promoveu melhorias na administração, ou seja, descentralizou a administração. Em contrapartida, suas fronteiras sofreram maior pressão germânica. Ou seja, quando os germânicos, os povos que ficam mais ou menos nessa parte aqui, vai aparecer melhor no outro mapa depois, eles percebem que o Império está dividido, eles percebem também que o Império está enfraquecido. Então, estas invasões germânicas, que vocês vão ver daqui a pouco, vão se tornar mais frequentes. Tudo bem? Está aqui a divisão do Império em 395. Continuemos. Consequências da crise. Quando a população romana percebe que o imperador, que os senadores, que a política romana não está dando conta de resolver a crise, há uma crise também espiritual no povo romano. O povo romano passa a desacreditar a religião do Império. A religião do Império Romano, não sei se vocês lembram quando eu falei lá atrás, é uma religião politeísta, de crença em vários deuses. E o povo romano, principalmente o povo pobre, estava muito aflito, porque agora já está faltando alimento, porque agora já não tem tantas diversões como tinha na época de Otávio, porque agora está tendo violência. Então, essa população romana mais pobre, e os escravos também, tá, pessoal? Vai buscar conforto para suas aflições. Alguma espiritualidade que conforte, que dê paz, que dê tranquilidade para essa população muito sofrida. Então, muitas pessoas em Roma vão começar a seguir uma fé chamada cristianismo. A crença de que Cristo seja Deus. Tudo bem? Então, vamos explicar basicamente o que é o cristianismo. Todos vocês já ouviram falar na religião de vocês, mas historicamente é muito pouco conhecido, tá? Então, Jesus teria vivido na Judéia, uma das províncias de Roma, do ano 1 até o ano 33. Então, Jesus, ele teria vivido dentro do Império Romano. Tudo bem? Isso é muito importante. E uma característica fundamental para que o cristianismo conseguisse muitos seguidores é que Jesus, segundo o Novo Testamento, ele pregava o amor e a igualdade entre as pessoas e condenava a violência. Então, o Jesus histórico, não o Jesus religioso, que isso não me interessa, mas o Jesus histórico que teria vivido na Judéia, ele é uma pessoa, ele foi uma pessoa que valorizava a solidariedade entre as pessoas, aí escrito como amor, e a igualdade entre as pessoas, e que as pessoas seriam iguais perante Deus. E ele condenava a violência. A violência era algo muito hostilizado por Jesus. Essa ideia, e ele dizendo que ele era o rei dos judeus e tudo mais, fez com que tanto judeus como romanos o perseguissem. E essa história você deve saber muito bem. Jesus foi preso, Jesus foi condenado, Jesus foi crucificado, ele morreu, e segundo a fé cristã, teria ressuscitado. Tudo bem? Então, essa é a ideia do Jesus histórico. Uma pessoa comum que viveu num lugar muito pobre, muito hostilizado, muito oprimido, e que valorizava aspectos muito humanos, como a solidariedade, a igualdade e a rejeição à violência. Tudo bem? A cultura da paz. Esses ensinamentos começaram a ser transmitidos entre as pessoas. Primeiramente entre os apóstolos,
as pessoas que viveram com Cristo e depois pelos discípulos, as pessoas que não necessariamente tinham contato com Jesus, mas que ouviam aquelas ideias, gostavam e passavam para os outros, tá? Essas ideias, então, se espalharam primeiro pela Judéia e se espalharam rapidamente pelo Império Romano. Aqui cabe falar que um dos maiores propagadores das ideias cristãs foi Paulo de Tarso, que provavelmente você já deve ter ouvido falar aí na carta do apóstolo Paulo a Coríntios, Tessalonicenses, Romanos, e daí vai, tá? Então, Paulo, um cidadão romano, um soldado romano, que se converteu ao cristianismo e começou a espalhar as ideias de Cristo por Roma. Os seguidores de Cristo passaram a ser extremamente perseguidos por Roma. Por quê? Porque os romanos viam nesta fé que ia crescendo uma ameaça. Então, durante muito tempo, os imperadores romanos perseguiram os cristãos. E perseguiram das formas mais terríveis possíveis, tá, pessoal? Colocando-os em execuções públicas, matando eles em praça pública, crucificando essas pessoas em ambientes públicos, expondo esses cristãos, homens, mulheres, crianças, a feras famintas, leões e tudo mais, em espetáculos nas arenas, destruição das arenas, colocando esses cristãos para lutar contra os gladiadores profissionais. Então, veja, os romanos, durante muito tempo, perseguiram, mataram e exterminaram muitos cristãos. Só que isso não resolveu o problema. Porque uma das ideias do cristianismo é que a salvação não está na terra, a salvação está em outro plano, que muitos dizem o céu, o paraíso, tá? Então, aconteceu o efeito contrário. Para os romanos, senadores, patrícios, imperadores, perseguir, hostilizar, matar os cristãos, resolveria. Mas isso causou o efeito contrário. Quanto mais se perseguia os cristãos, mais os cristãos aumentavam em número. Tudo bem? Ótimo. Percebendo isso, percebendo que essa tática de exterminar os cristãos não estava resolvendo, o imperador Constantino, em 313, aquele camarada que transferiu a capital de Roma para Bizâncio, que depois viraria Constantinopla, ele deu liberdade de culto aos cristãos. Não dá para lutar contra eles são muito numerosos, então a gente vai dar liberdade para eles. E Constantino foi muito esperto, tá, pessoal? Constantino, ele foi o primeiro imperador a aliar a religião à política. Ele já percebia na época que havia dissidências, disputas dentro do cristianismo, e ele, como imperador, entrou para resolver. Então, veja, essa ideia de misturar política com religião já começou lá em 313 com o imperador Constantino. Ele dá liberdade de culto aos cristãos e vai tentar ajudar os cristãos a resolver seus problemas internos. Ajudar com interesse político, é claro. Tudo bem? Em 380, o governador Teodósio, ou imperador Teodósio, ele vai tornar o cristianismo uma religião oficial do império. Então, olha para vocês verem a mudança e a vitória do cristianismo. O cristianismo de uma religião extremamente subversiva, perseguida, marginalizada, ela passou para quase, claro, demorou, não foi de uma hora para outra, mas em quase 400 anos, para a religião do império. Ou seja, todas as pessoas em 380 deveriam ser cristãs. Certo? Bom, vamos continuar. Então, o império está desmoronando, o cristianismo está se fortalecendo, tá? E quem está empurrando o Império Romano para
para o buraco? São os povos germanos. Então, vamos lá. Povos germanos são os povos que habitavam a Germânia. Tá? Germânia é essa região aqui, basicamente, que vai dar origem, grosso modo, ao que é a Alemanha hoje. Tudo bem? Então, os povos germanos que pressionavam, eram povos nômades, guerreiros, certo? Extremamente violentos, que, por vezes, passavam a ser sedentários para praticar a agricultura, tá? Mas eram povos extremamente rudimentares. Eram povos, para vocês terem uma ideia, que os romanos consideravam bárbaros, inferiores. Tá? Esses povos eram diferentes, tá? Eles eram de uma região, mas eram vários povos diferentes. Então, temos alamanos, burgúndios, francos, godos, jutos, ostrogodos, saxões, suevos, vândalos, visigodos, entre outros. São muitos povos bárbaros que começaram a adentrar o Império Romano no decorrer aí de 300 anos, tá? Às vezes de forma pacífica, às vezes de forma violenta. Vamos lembrar lá no início da nossa aula. Os guerreiros, os soldados romanos, eles já não queriam mais defender as fronteiras, porque dava muito trabalho, era muito perigoso e passou-se a ganhar muito pouco. Não estava compensando mais. Então, o que os romanos começaram a fazer? Chamar esses povos germânicos para defender as fronteiras. Então, os próprios imperadores romanos, muitas vezes, convidavam esses povos germânicos a entrar no império. Tá? Então, isso que começou em uma condição de convite, vai se tornar uma invasão no decorrer do tempo. Qual que era o aspecto comum desses povos, desses vários povos? Eles eram povos guerreiros e agricultores. Tá? Bom, características. Como que eram esses povos? O que eles eram iguais? Primeiro, eles eram belicosos, de guerra. Eles tinham a cultura da guerra, a cultura da violência. Tá? Pouquíssima ou quase nada lei escrita. Totalmente diferente dos romanos. Se vangloriavam do latim, de sua escrita, de seu direito romano. Totalmente diferente. Os romanos queriam resolver seus problemas pela lei. Os germanos, os povos germânicos, eles queriam resolver o problema pela guerra, pela força. Tá? Eles organizavam comitatos. Danilo, o que é um comitatus? O comitatus, ele é um grupo militar formado por guerreiros fiéis a um líder. Então, o camarada ali completava 15 anos e ele já procurava um comitatus para ele desenvolver suas habilidades militares. Então, comitatus era um grupo de guerreiros extremamente violentos que tinha um líder que geralmente era o mais violento de todos, que era responsável ali pelas operações militares. Tá? Então, guarde aí e anote. Comitatus é um grupo militar formado por guerreiros fiéis a um chefe. Tá? Eles eram subordinados a esse chefe. Esse chefe do comitatus ordenava e tinha uma lealdade, ou seja, quase não existia traição dentro desse comitatus, era um juramento de fidelidade, ou seja, eu estou entrando no comitatus e vou obedecer, seja qual for a ordem do líder, tá? E esses chefes dos comitatus conquistavam poder, riquezas e alguns até se tornavam reis. Bem? Como que eram as relações entre os romanos e os germanos que estavam entrando lentamente dentro do império? Primeiro, os primeiros contatos eram pacíficos. Por serviço militar, aquilo que eu estava dizendo para vocês, para a defesa das fronteiras. Segundo, para a agricultura, produção de alimentos que seria vendido para as cidades romanas. O comércio, que era a troca de mercadorias germânicas com mercadorias romanas, tá? Aqui a gente pode citar
madeira, os germanos forneciam madeira, peles para os romanos, para se fazer roupas, peles de animais, e os romanos, em contrapartida, ofereciam ferramentas, armas. Então, veja, havia uma troca entre romanos e germanos. E essa troca não era apenas comercial, econômica. Como a gente vai ver, também era uma troca cultural. E, por fim, os casamentos. Romanos decadentes, enfraquecidos, se uniam aos germanos poderosos. Esses casamentos faziam com que as famílias e as culturas se misturassem. Trocas culturais, isso é evidente. Se eu tenho contato com uma outra pessoa, ela vai aprender a minha cultura e a outra vai aprender e eu vou aprender a dela. São trocas culturais entre romanos e germanos. A assimilação de costumes, valores e técnicas dos romanos. Os germanos vão aprender muita coisa com os romanos. E também vão deixar influência dentro da cultura romana. Ou seja, os germanos vão influenciar a cultura material e a língua oficial do império. Então, o latim romano vai ter influência dos godos, vai ter influência dos alamanos, vai ter influência dos ostrogodos, ou seja, o latim ele vai passar a ser uma língua diferente de região para região, de povo para povo. Tá? Caminhando agora para a parte final da nossa aula, tá, pessoal? Migrações e final do Império Romano. Então, vejam esse mapa, olhem com bastante atenção. Se você quiser, você dê um pause na tela e veja a quantidade de povos por cores diferentes entrando dentro dos impérios romanos, seja do Oriente, seja do Ocidente, tá? Então, o que apressou a decadência do Império Romano? O Império Romano ia ser destruído de qualquer forma, tá, pessoal? Mas o que apressou foi o conflito entre os hunos, um outro povo bárbaro, muito violento, poderoso, com relação aos outros povos germânicos. Os hunos eram povos temidos, vindos da região da Ásia Central, o que é hoje China, Mongólia, sul da Rússia, tá? Então, esses hunos atacavam os povos germânicos e esses povos germânicos, acuados e com medo, entravam. Agora invadiam violentamente o império, tá? Então, os hunos empurravam os povos germânicos para dentro do Império Romano. Houve uma intensificação do ataque germano a Roma. Então, Roma, olha aqui a cidade de Roma, tá, pessoal? Lembre-se, Roma é uma cidade. O Império são toda outra dimensão geográfica. Roma foi atacada por vários povos germânicos. Por quê, Danilo? Principalmente por suas riquezas. Os povos queriam as riquezas de Roma e queriam intimidar os imperadores romanos. Então, os ostrogodos, os lombardos, os érulos atacavam Roma, sequestravam Roma e exigiam riquezas para poder sair de Roma. Então, foram sucessivos ataques e saques ao Império e à cidade de Roma. Tudo bem? Até que, em 476 a.C., o último imperador romano, Rômulo Augusto, que tinha 12 anos na época, era uma criança, foi deposto pelo rei Odoacro dos Érulos e, com esse gesto simbólico, ele dava fim ao Império Romano do Ocidente. Tá? Então, o Império Romano do Ocidente terminava em 476, essa parte rosa deixava de existir, o que ia se tornar aqui eram vários povos, reinos germânicos, e o que se manteria por mais 1000 anos, aí sim, se manteria por mais 1000 anos, era o Império Romano do Oriente, mais conhecido como Império Bizantino.
Mas isso é tema para a nossa próxima aula. Vou interromper aqui o compartilhamento. Queria novamente agradecer demais vocês para esse momento de troca de ideias. Assista de novo o vídeo, é muito importante, tem bastante informação, mas está bastante resumido. Eu tenho certeza que se você assistir esse vídeo, muita coisa vai fazer sentido. Você vai perceber que muita coisa pode ser comparada com os dias de hoje que a gente está vivendo, apesar disso ter sido vivenciado há tanto tempo atrás, 1.500 anos atrás, quando pouco, né? Porque era até mais tempo atrás. Então, muito obrigado, queridos e queridas alunos do 6º ano. Eu tenho uma admiração, eu gosto muito de vocês. Vocês são meus queridos, minhas queridas. Estamos encerrando a matéria do ano. Nós temos uma avaliação aí, você tem que fazer uma atividade sobre esse vídeo. E a semana que vem, provavelmente, nossa avaliação final. E vamos ver como é que vai ser as coisas. Se a gente tiver um tempinho, eu ainda coloco ainda Império Bizantino ainda esse ano. Mas, por fim, o que vocês precisam estudar para avaliação é Roma. Origens, apogeu, desenvolvimento, apogeu, declínio e decadência. Tudo bem? Pessoal, muito obrigado. Felicidades. Eu gosto demais de ser professor de vocês. Tenho muito orgulho. Tchau, tchau.